Oi pessoal, vamos lá? Vamos fazer agora o 6 do Aplicando Conhecimento. Na ocasião que eu dei o dever para vocês, né, na sexta-feira, aliás, na última aula aí da semana, eu pedi para que vocês não fizessem apenas o 8, né, que era para utilizar o transferidor, e eu gostaria de fazer com vocês e gravar esses vídeos aqui para orientar melhor. E aí, depois que eu percebi que tinham outras duas questões que envolviam o uso do transferidor. Mas tudo bem, eram questões um pouco mais contextualizadas, então talvez vocês poderiam ter feito tranquilamente. Mas caso não fizeram, claro que eu estou também da mesma forma gravando o vídeo para que vocês consigam ver o manuseio do transferidor com mais detalhes e possam inclusive fazer comigo enquanto estiverem assistindo o vídeo, tá bom? Então é assim, olha, o exercício 6 ele fala do jogo de esquadros. O jogo de esquadros é um conjunto de réguas, são duas réguas triangulares e elas são muito utilizadas para construir o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Olha, observem que os esquadros eles possuem ângulos retos, né? São triângulos em que um dos ângulos aqui, olha, são ângulos retos. E por que é um jogo de esquadros? Porque os dois esquadros, um complementa o outro, um se apoia no outro. Nós vamos ter um momento em que nós vamos utilizar o esquadro. Não é já, né? Mas saibam que ele é um jogo de réguas utilizado muito para construir ângulos retos, ângulos de 90 graus, inclusive traçar retas que sejam paralelas. Retas paralelas são aquelas retas iguais parecidas com as linhas do caderno, tá certo? Inclusive, logo daqui uns módulos aí a gente já vai falar um pouquinho sobre isso e vai usar essas réguas, tá bom? Bom, mas hoje a proposta dessa questão é determinar quais são os ângulos formados por esses segmentos de reta que compõem esses triângulos, né, que estão representados aqui pelas réguas, né, pelos esquadros. Então, assim, por exemplo, nós temos esse esquadro aqui, a gente fala que ele é um pouco mais esticadinho, né, um triângulo um pouco mais esticadinho. Percebam que esse segmento de reta, ó, esse lado do esquadro, ele é um pouco maior que esse. Mas o ângulo formado entre esses dois lados é de 90 graus. E aqui também, esse é um outro esquadro, mas percebam que esse lado aqui tem a mesma medida que esse. Então, a diferença entre os dois, as duas réguas é essa. Além do que, essa condição de medidas de lados diferentes proporciona aberturas entre os lados também diferentes. Então, aqui, nesse triângulo aqui, ó, nós estamos vendo três ângulos. Esse, que é formado por esse lado e por esse, certo? Nós estamos vendo esse ângulo de baixo, que é formado por esse lado e por esse. E nós estamos vendo esse outro ângulo, que é formado por esse lado e por esse. Tá? Aqui já estão as respostas, né, das medidas dos ângulos, mas eu vou fazer com vocês. Aqui é a mesma coisa, nós temos essa abertura aqui formada por esse lado e por esse lado. Nós temos essa abertura aqui, que nós já sabemos que é de 90 graus, que é formada por esse lado e por esse lado. E nós temos essa abertura também, que é formada por esse lado e esse lado. E aí, né, o exercício pede para, utilizando um transferidor, determinar a medida de cada um dos ângulos dos esquadros. Então é isso que nós vamos fazer. Ó, eu vou pegar o transferidor agora e vou medir primeiro esse ângulo aqui, ó, esse ângulo. Por que ele dá 60 graus? Ó, vou pegar o esquadro e a pontinha do esquadro eu vou colocar aqui, ó.
Vamos colocar a pontinha aqui bem no pontinho do ângulo, no vértice dele, e vou alinhar o zero devagarinho a um dos lados. Ó, alinhei o zero a um dos lados, certo? Olha lá, belezinha. Né? E aí, pessoal, quando eu faço isso, né, o que eu observo? Olha só, eu quero medir esse ângulo que é formado por esse lado e esse. Então, aí eu venho aqui, percorro 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 graus. Essa é a minha abertura, a primeira abertura que eu estou medindo. Então, esse ângulo aqui é de 60 graus, como está aqui a resposta, tá certo? Muito bem, aí depois você faz aí como eu estou fazendo, siga os meus passos aí, tá bom? Muito bem, agora eu quero constatar realmente se essa abertura, ou seja, formada por esse lado e esse, é de 30 graus. Então eu venho aqui de novo, ó, vou colocar aqui a minha pontinha aqui no vértice do ângulo que eu quero medir. Percebam que agora é muito melhor, né, eu utilizar esse lado do transferidor do que aquele, olha. Então eu vou alinhar esse lado agora. Vamos lá. Alinhei esse lado. Ó, alinhei exato. Opa, tá uma claridade aqui. Alinhei esse lado assim, ó. Opa. Certinho assim, tá? Ó, peraí que treme um pouquinho. Eu tô segurando o celular aqui para filmar e às vezes ele sai. Muito bem. Aí o que acontece? Ó, o que eu tô vendo aqui? O pontinho está batendo com o vértice do ângulo. Eu quero medir essa abertura, né, até o outro lado. Aqui deu no 180, mas eu sei que eu estou medindo agora desse lado, então eu vou partir do zero aqui. Por isso que eu vou usar a linha de cima agora. Então, 0, 10, 20, onde pega o outro lado do ângulo, que é esse aqui, exatamente nos 30 graus. É só eu ajustar um pouquinho, por isso que ele não deu certinho, mas ó, ele dá exatamente no 30 graus, tá? Ó, 0, 10, 20, 30. Esse é o ângulo. Lembra que eu falei para vocês? Pega o lápis e reforcem a abertura. O ângulo é isso aqui, né? Uma abertura. Então, 30 graus, tá bom? Então, gente, esse transferidor, essa régua aqui, né, que está representada por esse desenho, ela é chamada de régua de 30 ou régua de 60, a gente fala, porque os ângulos são de 60 graus, de 30 graus, e esse ângulo a gente não mediu, mas eu vou medir, apesar de nós já sabermos, né, 90 graus. Então, olha o que eu fiz com o meu transferidor agora. Eu vou colocar a pontinha dele, ó, essa pontinha aqui, ó, e eu virei ele de ponta cabeça. Coloquei aqui. Vou alinhar o meu transferidor, o meu lado, né, o lado do transferidor, alinha, e olha só, como que eu vou medir isso aqui? Pontinha de 0 a 90, né, ó, 90 graus, tá? Aqui ele se mexe um pouquinho, mas é 90 graus, tudo bem? Ó, de 0 a 90 graus, tá certo, pessoal? Então é isso aí. Bom, para medir o outro a mesma coisa, né? Então esse transferidor aqui, ele se chama, a gente fala assim, é a régua de 45. Então eu tenho, transferidor. Esse esquadro, né, é o esquadro de 45. Então eu falo, eu tenho o esquadro de 30 e o esquadro de 45, ou o esquadro de 60 e o esquadro de 45. Os dois faz parte de um jogo de réguas, porque eu já disse para vocês que um depende do outro, a gente vai aprender logo logo como desenhar com eles, tá? E aqui, gente, ó, para medir esse ângulo aqui, que nós sabemos já que é 90 graus, ó, estou colocando a pontinha aqui, estou alinhando o meu lado, né, ó, e aí eu tenho, alinhei, ele sai aqui, pronto, aí. E ó, a gente consegue perceber aí, ó, do risquinho, né, do 0 até o outro lado aqui,
90 graus. Então, nós temos um ângulo aqui de 90 graus, tá bom? Aí, aqui agora, ângulo de 45, novamente o risquinho no vértice, faço um alinhamento aqui no zero, olha, aqui deu exatamente no zero, né? E aí o meu ângulo, olha, perceba aqui agora, nós temos um ângulo aqui de 0, 10, 20, 30, 40, não deu nem no 40 esse lado aqui, ó, de 0 até, ó, não deu nem no 40 e nem no 50, mas lá em cima eu percebo que deu na metade, ó, né, ó, deu exatamente no meio, entre 40 e 50, então é 45 graus, tá bom? E aqui para medir o de cima, eu também, olha como que o transferidor ele é flexível, né? Eu tenho que atender, tenho que colocar o transferidor de acordo com a posição do meu ângulo. Então agora, olha o que eu vou fazer. Esse risquinho aqui, olha, eu estou virando o transferidor. Eu vou colocar ele aqui no vértice, vou alinhar aqui esse lado do transferidor, ó, estou alinhando esse lado agora, né? E claro que vou ver o zero aqui até chegar aqui no outro lado que compõe a minha abertura, que é isso que eu quero medir, né? Então eu tenho 0, 10, 20, 30, 40, aqui é 50, tá bem na metade, ó, 45 graus, tá certo? Ó, de 0 a 45 graus. Tudo bem, gente? Conseguiram? Vou contornar de novo, ó, de 0 a 45 graus, tá? Se eu quiser também medir, de repente, ó, vou alinhar o meu transferidor nesse lado agora. Então, olha o que eu estou fazendo com ele aqui, ó. Vou colocar o pontinho, viro ele diferente, ó, por isso que eu posso fazer isso. Olha que legal aqui, ó. Vocês viram que agora eu alinhei ele desse lado? Então, agora eu quero medir esse ângulo, né? Então, eu alinhei aqui o zero a esse lado, 0, 10, 20, 30, 40 e aqui é 50, tá bem no meio. Então, esse lado bate bem no meio entre 40 e 50 graus, que é 45 graus. Tá bom, pessoal? Então, esse era o pedido aí do exercício 6, que confesso que quando eu pedi para não fazer o exercício 8 que eu queria fazer com vocês, eu não me atentei a esse exercício e um outro que tem ainda aqui, tá bom? Mas não tem problema, eu estou fazendo agora com vocês e quero que vocês assistam o vídeo direitinho, tá? Ó, o item B, qual é a medida do ângulo formado pela junção abaixo? Então, se eu sei, ó, eu juntei esses dois triângulos agora, os dois esquadros. Esse ângulo tem 45 graus, ó, um pedacinho do ângulo, né? Vamos até fazer assim, ó, só para vocês enxergarem melhor. Então, um pedacinho, esse ângulo aqui, nós já medimos, ó, ele tem 45 graus, os dois. E esse outro pedacinho aqui seria esse aqui, que mede 30 graus. Então, se eu juntar os dois, 45 mais 30 graus, né, vai dar 75 graus, tá bom? Então é isso que ele está pedindo, juntando os dois ângulos, é aquela ideia da soma de ângulos que nós aprendemos, tá certo? Agora aqui, ó, no item C, qual é a medida do ângulo formado pela junção abaixo? Ó, novamente, deixa eu passar um tracinho aqui para reforçar aí para vocês. Então aqui não precisa medir com o transferidor de novo, por quê? Porque esse aqui, no transferidor mais esticadinho que a gente fala, né, que é o transferidor de 60 ou de 30 graus, esse ângulo aqui, ó, essa abertura aqui, nós já medimos, ela é de 60 graus, ó, né? E essa outra abertura também nós já medimos desse outro esquadro, que é 45 graus, ó, né? Olha lá. Então, se nós juntarmos aqui 60 graus com 45 graus, nós temos aqui 105 graus. Esse ângulo indicado por essas duas semi-retas aqui, né, mede 105 graus, porque é a soma de 60 graus com 45 graus. Tá bom? Então, deu para usar o esquadro um pouquinho para falar que
né, nós temos ângulos internos aí nos esquadros e que um dos objetivos de usar o esquadro é a determinação de ângulos também, né, além de retas paralelas, de retas que formam 90 graus, que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Muito bem, acho que depois eu acredito que tenha mais um item desse exercício. Deixa eu procurar aqui na folhinha que eu imprimi aqui para vocês. Sim, tem mais um item sim, que é esse aqui, ó. É possível construir um ângulo de 15 graus usando apenas o par de esquadros? Justifique. Na verdade, isso aqui a gente vai ver mais para frente, né? O uso de esquadros. Mas assim, se eu tenho um transferidor que tem o ângulo de 45 graus, então eu posso de repente pegar o meu transferidor e desenhar e contornar aqui, por meio de linhas assim, um ângulo de 45 graus. Como eu tenho, e depois eu tiro o transferidor do lugar. Aí, como eu tenho um transferidor de 30 graus, também, olha, né, eu coloco esse transferidor sobre a linha que eu já tinha desenhado, e aí 45 menos 30 graus dá 15 graus, né? E aí eu consigo determinar o pedacinho de 15 graus, tá certo? É como se eu fizesse assim, olha. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Vamos supor aqui. Deixa eu fazer aqui em cima, porque acho que fica melhor. Deixa eu tirar esse aqui, essa folhinha. Ó, eu vou fazer aqui uma retinha que eu tô... Ó, vou fazer aqui. Vamos supor que eu esteja eu esteja com o transferido, com o esquadro, né? E coloque o esquadro sobre o papel e desenhe e trace, na verdade, né, a pontinha aqui do esquadro, que é aquele de 45 graus, né? Certo? Então, não vou desenhar inteiro, mas vamos supor que eu coloquei o esquadro de 45 graus aqui no papel e fiz um contorno assim, bem no ângulo de 45 graus, tá? Aí, então vamos colocar aqui, esse ângulo aqui seria de 45 graus. Aí eu pego um outro esquadro, que é o esquadro de 30 graus, né? E coloco ele, a pontinha dele também aqui. E aí, só que, né, o que vai acontecer? O ângulo de 30 graus é menor. Então aí, quando eu faço o contorno dessa régua, ela vai ficar assim, ó. Ela vai... Também vou contornar aqui o mesmo lado, né? Só que o ângulo é menor. Então vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aqui isso. Ó, né? Ó, usando a mesma pontinha, vai ficar assim. Então imagine, eu coloquei o meu esquadro aqui no papel e contornei uma pontinha dele de 45 graus. Peguei o esquadro de 30, então primeiro eu peguei o esquadro de 45 e coloquei aqui e contornei esse pedacinho dele. Aí peguei o esquadro de 30 graus e coloquei aqui também, em cima, no mesmo vértice. Só que aí a abertura foi menor, porque esse ângulo aqui é de 30 graus, certo? Ou seja, tem esse pedacinho aqui, ó, esse ângulo aqui que, né, está mais, né, ou seja, se tudo isso aqui é 45 e esse pedacinho é 30, esse ângulo aqui só pode ser de 15 graus, né? Então, assim, é possível usar dois esquadros para determinar um ângulo de 15 graus? É só colocar a pontinha do esquadro de 45 e contornar essa pontinha, depois colocar a pontinha do esquadro de 30 sobre o que eu já tinha desenhado e contornar a pontinha, ó, ficou 30 graus. E aí 45 menos 30 dá 15 graus, tá bom? Então a resposta que está aqui é essa mesma.
Sim, é possível. Para isso é preciso traçar um ângulo de 45 e sobre ele um ângulo de 30. Foi o que nós fizemos. Certo? Aí diz: o aluno deve perceber que os esquadros não são utilizados apenas para adicionar ângulos, com certeza, né? E o objetivo dos esquadros também, já falei para vocês que além dos ângulos, são a construção de retas, né, em várias posições, mas os ângulos, eles são muito, como falo, eles surgem, na verdade, do posicionamento dos esquadros, inclusive o ângulo reto, né? Eu disse até em aula que nas construções, os ângulos retos, a gente sabe como eles surgem, por meio de esquadros, que são ferramentas que os construtores têm no dia a dia para poder alinhar as coisas em 90 graus, tá bom? Que é um ângulo muito utilizado aí. Beleza, pessoal? Então tá bom, espero que vocês tenham entendido, dá para ver, assistir de novo, tá? E qualquer dúvida na aula a gente vai conversar. Obrigado, pessoal.